Fala pessoal, tudo bom? Olha eu aqui de novo. Estamos aqui na garagem de casa, BMW tá aqui, a Volvo já com os faróizinhos novos, Cherokee, o Tempra, aqui ó, a XC70, o Volvão S70, um pouquinho sujo, mas estão aí, o Lagunão. Mas hoje o vídeo é sobre este carro aqui ó, o nosso Ford Mondeo azul MK1, azul Java é o nome dessa cor. É um carro bem raro de achar, ainda mais nessa cor. É um carro muito legal, eu comprei esse carro já faz um bom tempo. Mas é um carro que está muito bom, muito novo. Um carro muito gostoso de andar. E vocês me pediam já há bastante tempo o vídeo desse carro. E eu não conseguia fazer, porque o carro não estava aqui, estava em funcionamento. Foi em funcionamento bastante tempo. Depois fui para a oficina, fez uma revisão. Quem me conhece sabe que eu tenho uma história muito grande com o Mondeo. Eu adoro esses carros, tenho bastante história com o Mondeo. Este carro mesmo já estava à venda. Eu tinha decidido vender esse carro. Já 2 vezes eu pus esse carro à venda. Mas depois eu acabo, sei lá, me arrependendo. Toda vez que eu ando com ele, eu me arrependo. Então é um carro que assim, talvez um dia eu venda, mas por enquanto eu não sei o que fazer. E olha lá o Lagunão. Pido desculpa pela iluminação, está no final do dia aqui. Então o sol já tá pegando por trás aqui. Então vai ficar uma sombra meio feio. Mas tá aqui o Lagunão e o Mondeo. Esse Mondeo é a versão básica, a versão de entrada do Mondeo. Ele é o Mondeo CLX, haviam 2 tipos, o C de casa, né? CLX, que é este aqui, que era o básico, olha lá. Ele tem até hoje ainda, olha lá, vocês podem ver o embleminha. E tinha o GLX, que era a versão topo de linha. O que mudava de um carro para o outro, além de, obviamente, de opcionais, era a motorização. Esse carro aqui usa um motor Zetec 1.8, que era o mesmo motor que depois veio no Escort, o Escort Zetec, a Peru Escort, usava esse mesmo motor. E o GLX vinha com o motor Zetec 2.0, que era um motor mais forte que esse. Quem dirige os dois, eu tenho os 2 carros, falo para vocês que muda muito pouco. A diferença do 2.0 para o 1.8 é bem pequena, você não sente muito no dia a dia. Mas assim, ele é um pouquinho mais fraco. Esse foi o primeiro carro nacional, carro importado, mas o primeiro carro vendido no Brasil com motor Zetec. Na época, esse carro aqui é 94, foi na época do lançamento desse carro. Ele veio com esse motorzinho Zetec. Na época esse carro aqui era um carro muito moderno, muito à frente do tempo dele. Contextualizando um pouco no tempo, eles pegaram em 1994, a Ford estava saindo da Auto Latina. Esse carro aqui ainda é da época da Auto Latina, mas a Ford tinha feito uma fusão com a Volkswagen, onde eles dividiriam carros e plataformas e tecnologia. E na época a Ford estava desenvolvendo um sedã para ela, para substituir o Del Rey, o antigo Del Rey. E com a fusão da Auto Latina, o sedã da Ford foi abortado e a Ford ficou com o do Versalhes, que era um Santana com um novo nome. Mudava obviamente um pouco o acabamento, tinha uns detalhes, mas ele era basicamente um Santana. E a Ford vendia o Versalhes, o Santana da Ford, na época. Só que a junção da Ford com a Volkswagen, a finada Auto Latina, obviamente, não deu certo. Como não deu certo, a Ford está saindo dessa fusão muito mal, e eles precisavam de um carro para substituir o Versalhes. Então a Ford veio, aproveitou e trouxe para o Brasil o Mondeo. Aí eu vou contar a história do Mondeo depois para vocês. Mas resumidamente, ó, tem um papelzinho aqui, o Mondeo era um carro, como diz o nome Mondeo, foi o primeiro carro mundial da Ford, cujo objetivo dela era vender esse carro no mundo inteiro. Então foi efetivamente o primeiro carro mundial que eles venderam, como se mundial fosse. A gente sabe que teve carros da Ford para vender no mundo inteiro, mas este carro foi um carro que foi projetado para atender as características e necessidades do mundo todo. Então ele era eu até acho um pouco genérico o designer dele, tá? Mas era um carro que era para atender o mundo inteiro. Este carro aqui, Mondeo, chamava Mondeo na Europa. Nos Estados Unidos ele era o Ford Contour. E ao longo da vida dele tiveram várias motorizações, vários acabamentos. E no Brasil veio para cá em 94 este carro, que teoricamente ele era acima do Versalhes em termos de preço, de acabamento. E obviamente ele é um carro muito, mas muito superior ao Versalhes. Apesar de eu adorar o Versalhes, ele é um carro muito superior. E este aqui era a versão básica. O que é o mais legal deste carro? Ele vem com calotas, olha lá. Ele está com as calotinhas originais ainda. Ele tem, como já mostrei alguma vez, vidros elétricos manual
nas portas traseiras, não tem encosto de cabeça nem apoio de braço do banco, mas ele é um carro completo. Ó, banco de veludo, esses bancos de veludo são deliciosos. Este carro tem câmbio manual, não tem teto solar, mas tem rádio, tem ar-condicionado, direção hidráulica, vidro elétrico na frente, trava elétrica. Ele era, para a época, um carro muito completo. E a Ford vendia 3 carrocerias esse carro. Vendia este aqui, que eles chamam de Noteback. O que é Noteback? Noteback é essa traseira aqui, ó, inclinada. No Brasil as pessoas não têm o costume de chamar de Noteback, então chamavam de hatch. Mas este carro não é um hatch, este carro é um Noteback, que tem essa traseira, olha lá. Eles fizeram esse vidro bolha, que na época era uma modernidade. Eu tive um tio meu que tinha um carro desse, quebrou esse vidro, enfim, para conseguir não era uma coisa muito fácil não. Mas ele tem essa traseira, é quase que um hatch, que o hatch ele seria reto, ele tem uma traseira em 45 graus. Vocês podem ver o Laguna, vou te mostrar o nosso Laguna, que também tem calotas, eram carros concorrentes, né? Aliás, os dois são 94, são os dois motorização bem semelhante em termos de potência, acabamento, e o Laguna também é um Noteback. Olha lá, esse vidro que desce, tem essa traseira curtinha, e a traseira lembra muito até a do Mondeo. Então, na minha opinião, esses carros são os Notebacks mais bonitos da década de 90. Eu até postei no Instagram outro dia, justamente sobre isso, que para mim são os Notebacks mais bonitos da época. E é engraçado que eles são carros absolutamente concorrentes, mas assim, mesmo acabamento, mesmo conceito. Os dois também, ó, esse aqui também, vou abrir para vocês, olha lá, também tem vidro traseiro na manivela, banco de veludo, tem maçanetas pretas, espelho retrovisores pretos, roda com calota. Os dois têm mais ou menos a mesma potência, em torno de 115 cavalos. Eram carros que na época custavam mais ou menos igual, vinham para atender o mesmo público. Então assim, são carros muito semelhantes em termos de especificações, mas completamente diferentes em termos de dirigibilidade. São carros assim, nem parece que vou dizer que são da mesma objetivo, porque são carros muito diferentes em termos de dirigibilidade. Eu sou suspeito, porque eu gosto muito dos dois. Este carro que eu conheço, eu tive o carro desse 0 km na época. O Laguna eu nunca tinha tido, eu tinha tido um que eu fiquei muito pouco tempo e deu perda total. E era mais novo que esse, era um dos últimos, era um 2001, que era um motor 2.0, F4R, que andava muito. Então era um carro muito diferente desse. E esse carro ficou muito pouco tempo comigo, logo depois deu perda total. Já o Mondeo não, como eu falei, eu tenho uma história muito rica com esses carros, que eu vou contar um pouquinho para vocês. E é por isso que eu tenho, na verdade, quem me conhece sabe que eu tenho este. Eu tenho um Mondeo V6, esse é o MK1, MK que é o modelo 1, né, o primeiro modelo. Eu tenho um MK2 V6, inclusive o meu V6 foi o que foi capa da 4 rodas da época de teste da Ford. Um MK2 V6 vinho, que é a coisa mais linda, mas esse carro tá com problema de câmbio, tá abandonado, enfim, esse carro é muito triste o estado que ele tá hoje. Eu não vejo esse carro há uns 4 anos já, tá no mecânico, meio abandonado no mecânico. Então assim, o meu V6 eu já tentei vender, ninguém quis. Então é um carro que eu não sei se eu vou arrumar ou se eu vou vender, vou desmanchar, mas assim, não sei o que eu vou fazer com o meu V6. Aí eu tinha uma perua MK2 também. Essa perua era automática, pegou fogo. Aí eu tive uma outra perua MK2 também, automática, não, manual. Uma outra perua MK2 manual, preta, que eu acabei vendendo há um tempo atrás. Também tinha uns problemas que eu acabei vendendo. Olha o porta-mala, eu acho muito legal esse porta-mala. Limpador, para que ele tem um limpador aqui, ó. Aí você levanta aqui, eu abri lá. Olha o tamanho da boca que esse carro fica do porta-malas. Olha que espetáculo. Infelizmente, eu acho que o único defeito que esse carro tem é isso aqui, ó. Ele tá com as duas cordinhas do tampão arrebentado. Mas o tampão abre. Vou botar pra cá pra vocês poderem ver. Aí você abre o tampão. E aqui tem um porta-malas. Vou pedir desculpa pela bagunça, que aqui é um motor. Eu tenho um motor de Escort, de Mondeo aqui. É um Mondeo daquela perua minha que pegou fogo. O motor a gente conseguiu salvar. Então aqui, ó, vocês conseguem ver, tá o cabeçote, ali tá o bloco. Mas esse carro tá muito novo. Vocês pegam aqui,
acho que não vou conseguir ver que ele bate, que tá travado. Mas ele tem o step original, nunca rodado, Goodyear, acho que é aquele Eagle, NCT 400, acho que é isso. Nunca foi rodado, step novinho. Mas ele tem um belíssimo porta-malas, é um carro muito grande, muito prático, muito gostoso de usar. Este motor Zetec 1.8 é um motor muito econômico. Apesar de que a pessoa acha, gasta. Não gasta, é um motor muito econômico, você faz tranquilamente 11, 12 com esse carro na estrada sem estresse. Mas o que eu acho que é mais incrível deste Mondeo é a dirigibilidade dele. Como eu falei para vocês, esse é o primeiro carro que a Ford fez pensado para ser no mundo inteiro, um carro mundial deles. E a Ford gastou alguns bilhões de dólares no desenvolvimento desse carro. Então eles gastaram muito pesado para fazer um carro muito bom. E de fato o carro é muito bom. E novo, principalmente, ele era espetacular, tá? É um carro que eu brinco, vocês sabem que eu tenho um monte de tranqueira da década de 90, mas a dirigibilidade do Mondeo, seja do MK1, seja do MK2, ele tem uma dirigibilidade que é de carro da década de 2000, 10 anos à frente dos demais. Você compara com o Laguna, mesmo com a BMW branca, compara com o Volvo, seja o 70, o Volvo 40, você compara com a maioria dos carros da década de 90, carros muito superiores a ele, a dirigibilidade que esse carro tem é absurda. Eu lembro que eu tinha na época, não sei se alguém conheceu, o pessoal conheceu, uma Suprema CD. Eu tinha uma Suprema CD 4.1 completa, manual, que hoje é um carro que eu me arrependo de ter vendido, mas na época eu não gostava tanto dela. E aquela Suprema, que era 95, este carro aqui é 94, e era um carro bem mais, a Suprema era um carro, mas a CD, a linha Ômega era bem mais caro que o Mondeo. Mas a dirigibilidade deste carro perto de um Ômega é incomparável, mesmo de um Vectra A, que é um carro bem gostoso de guiar. O Mondeo é 1 km à frente em termos de dirigibilidade, de conforto. É um carro que 94, mas parece que você está dirigindo um carro 2000 e pouco. Ele é muito bom. Fazer isso com duas mãos vai ser difícil, mas vamos lá. Aí. Ó, o motor, como eu falei, ó, o motorzinho dele aqui, ó, é 1.8, 115 cavalos. Ele ainda tem essa peça, normalmente as pessoas perdem, quebram. Ele tem aqui, ó, com a garrinha original. Então tá aí, o famoso Zetec. Zetequinho, o pessoal chama de Zetequinho, que é o Zetequinho 1.8. Como eu falei, ó, Java Blau metálico, que é azul Java metálico. Olha lá, tá com os adesivinhos ainda. Olha lá. É um carro que está muito original. Não tem uma quilometragem muito alta pelo ano dele, pelo tempo de uso dele. Mas é um carro muito gostoso. Muito. O problema é que, assim, como todo carro fica parado, dá manutenção. Ele ficou parado, deu vazamentozinho de direção hidráulica. Era a mangueira que estava ressecada, a gente teve que trocar a mangueira. Já estava na oficina, já trocou a mangueira, fiz uma revisão de suspensão dele. Fizemos amortecedor, fizemos algumas terminais, enfim. Acabou de vir da oficina fazer uma mega revisão. Então hoje é um carro que está aí. Sempre foi muito bom esse carro, perfeito. Eu quando comprei, obviamente, tinha alguns detalhes para fazer. Aliás, até eu sempre falo para as pessoas, não existe carro barato. Se a pessoa está vendendo um carro com preço barato e este carro foi barato, se prepara que sempre tem alguma coisa escondida, sempre tem algum problema que você não vai saber. Porque ninguém é besta, não existe almoço grátis, né? Então se o carro está barato é porque alguma coisa tem. Este aqui estava barato, eu vou contar a história para vocês daqui a pouco. Mas eu tive que trocar o para-choque dianteiro, eu tive que fazer, enfim, bastante coisa nele já. Então o barato que eu paguei nele, hoje ele já custa o preço de um bom. Mas este carro eu duvido alguém achar um melhor que esse. Pode até achar um tão bom quanto, mas um melhor. Este carro tem este problema que eu não consigo explicação. É isso aqui, ó. Vocês conseguem enxergar? Se vocês não querem me olhando no reflexo. Mas, ó, a borracha deformou. Não sei como, porque não bateu. Quando eu peguei, ela não estava assim. Mas alguma coisa aconteceu com essa borracha que ela deformou. A gente já botou na pistola de ar quente, já fizemos tudo que a gente podia fazer para tentar voltar. Ela volta e depois ela acaba deformando. Então o ideal era achar uma borracha nova daquela. Ó, as outras são todas perfeitas. Mas aquela lá, infelizmente, não tá boa. Mas fora isso, ó, o estofamento dele é zerado. Ó lá. Perfeito.
O que seria bom, talvez, ele fazer uma higienizada, uma boa limpada, porque tá um bom tempo comigo esse carro. Mas, ó, barulhinho da porta perfeito, ó. Não bate, não raspa. Os forros de porta estão, ó, perfeitos. Um pouquinho sujo, que eu falei, mas fora isso, o carro tá perfeito. Vocês veem a qualidade do volante, ó. Ó, não tem marca de gasto, nada, ó lá, ó. Tá tudo enrugadinho como deveria ser. Não tá, vocês veem de longe, não tá brilhando. Não tá, ele tá marcando lá 130.600 quilômetros. Eu peguei esse carro com 125. Então eu peguei um carro muito novinho. Vocês reparam, aqui ó, tem os botões, aqui você ligou, aqui tá desligado, farol, né? Lanterna, farol baixo. Aí aqui o empejador do farol alto, aqui você deixa o farol alto ligado, como todo Ford, né? Aqui você, daqui é coisa bem de carro europeu, você aperta, você liga a luz de um lado, a luz do outro. Na Europa, quando você para o carro na neve, você deixa essa luz ligada para o lado da rua para iluminar o carro, para ver que teu carro está embaixo da neve. Aí aqui você puxa o farol de milha traseiro, neblina traseiro. Este carro não tem milha dianteiro, tá? Aqui você tem regulador de altura do farol, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, ele tem regulagem de altura. Aqui é o dimming do painel, mais escuro, mais claro. Eu deixo sempre no máximo. Aqui ele tem a luz de neblina, na hora que você vira a chave. Cadê a chave dele? Tá aqui. Vamos ver se você consegue enxergar na luz. Você puxa aqui, ó lá. Ah, deu pra ver bem, ó. Tá vendo? Ó lá. Acende a luz da neblina traseira. Aqui é o painelzinho dele, painelzinho normal, não tem nada, luz de óleo, luz de freio do lado. Aí você tem aqui, onde é que é? Ali, ó. Vocês vão conseguir enxergar, tá bem contra o sol. Aí, agora tá melhor. Ali, ó, farol alto. Ali tem a luz do piloto automático, que ele não tem, alternador. Aqui você tem o pisca, ou você aperta aqui. Não ligou? Sei lá. Velocímetro. Tá tudo aí, o carro funciona tudo. Desembaçador traseiro. Aqui o porta-moedas. Deixa eu tirar o zoom aí, voltar para vocês poderem ver. Saídas de ar, relógio. Desligar a chave para não gastar bateria, relógio. Aqui você tem um toca-fitas original FIC dele. Controles do ar-condicionado, temperatura, difusor e aqui velocidade. Aqui você tem os espelhos retrovisores elétricos que funcionam. Ó, você bate na chave, ele liga o rádio funciona. Eu não vou deixar funcionando para não tocar música, mas aqui você coloca, ó lá, funciona perfeito. Aqui também, vocês conseguem enxergar? Dá para ouvir o barulho, acho que enxergar vocês não vão ver, mas dá para ouvir o barulho. Mas está funcionando. Aqui você tem um porta-objetos. Aqui você abre, você tem o cinzeiro. Aqui o acendedor de cigarro, que acaba virando uma tomada. Aqui é o câmbio dele. Tá um pouquinho sujo aqui, mas aqui é a alavanca do câmbio. Vocês podem ver que, ó, tá justinha. Primeira, segunda, terceira, tá justinha. Aqui você puxa a alavanca e dá ré. Perfeito. Aqui está o console central. No CLX aqui é aberto, no GLX é fechado e tem um apoio de braço, mas aqui tem um porta-copos, ali tem um cinzeiro, um porta-moeda, aqui a alavanca do câmbio, um porta-caneta. Aí ali você tem os controles do banco do lado, porta-luvas. Este carro é completo, tá? Aqui tem o documento dele. Tem umas coisas ali, se você pega o manual dele, o carro vem com o manual completo, o Mondeo, todos os documentos dele, desde novo. A pessoa que me vendeu com todos os documentos aqui, que não faltam aqui, ó, são documentos todos, tem, sei lá, uns 20, 30 documentos aqui, todos eles estão aqui. Aí aqui tem nota fiscal de serviço, manual de garantia, manual de direção, primeiro socorro, direção defensiva. Aqui você tem o manual do rádio dele com todos os coisas, tem ali os segredos, tudo. Aqui um monte de nota do que esse carro foi feito. A pessoa que me vendeu o carro completinho com tudo, manual original. Tem a chave reserva que está guardada em casa. Uma coisa que é milagre nesse carro está inteiro é isto aqui. Eu não conheço nenhum quase Mondeo que tem esse difusor intacto. Se você achar um Mondeo MK1
com o difusor intacto é uma raridade. E o meu são todos intactos, todos funcionam, ó lá. Todos funcionam, acho que ele mexe aqui. Não, acho que ele só mexe para cima e para baixo. Não sei. Aqui você abre e fecha ele, porta o retrovisor. Aqui você tem um espelhinho simples, a luzinha. Aqui você tem o outro coisa que não tem espelho, tem a etiquetinha dele aqui. Então, é um carrinho muito, muito gostoso de andar, muito honesto. Você bate na chave, ele tá frio, mas você bate na chave. Se ele tá engatado, não, desengatado. Você bate na chave, ele funciona redondo. Você liga aqui, o ar-condicionado funciona. Tá no sol, né? Mas daqui a pouco ele já gela, mas funciona perfeito. Olha lá. Tudo nesse carro tá funcionando, o rádio original. Tem aqui as estações de rádio. Ah lá, tá vindo gelado já tá gelando, que delícia. O calor que tá hoje. Bom, vamos desligar para do barulho do motor, mas ó, marcha lenta dele redondinho, direção hidráulica perfeita, não grita, não canta, nada. O carro tá, acabou de vir da revisão, a mecânica dele tá em ordem, perfeita, não tem absolutamente nada. O que este carro tem são só realmente uns detalhezinhos ou outros, mais estéticos. Eu comprei este carro basicamente por causa das calotas. E eu já, macaco velho, olha lá, eu prendo as calotas com tie-up, né, com a fita Hellerman, para não voar, para não perder. Que nem aconteceu com este carro aqui, eu perdi, as originais dele eu perdi. Mas aí, esse carro é um carro maravilhoso. Quem não conhece, o pessoal tem muito preconceito com o Mondeo. É um carro muito, muito bom, muito gostoso de andar, tá? Com uma dirigibilidade fantástica. Bom, como eu falei, um carro que a Ford gastou mais de $1 bilhão para desenvolver na década de 90. Então, assim, ter um dinheiro de hoje é uma coisa absurda. E é um carro muito legal, tá? Porque ela tinha várias carrocerias. Tem essa aqui, que é o Notback. Tinha o sedã, que ele descia reto, tinha o porta-malas. E tinha a perua. Eu nunca tive o sedã deste modelo. Na verdade, esse é o meu segundo MK1. Eu vou contar um pouquinho para vocês da história que eu tenho com esses carros. Mas na época, meu pai trabalhava para a Ford. Então a gente tinha muitos Fords em casa. E quando lançou esse carro, final de 90 e... foi lançado em 94. Aí no 95 meu pai comprou um carro desse, vinho. Era exatamente este carro, idêntico a este carro, exatamente igual, com as mesmas calotas, o mesmo acabamento, idêntico, só que ele era vinho. Era mais ou menos da cor do Laguna. A gente comprou 0 km esse carro. Eu lembro que eu fui buscar ele com a minha mãe ali na Caoa, que na época tinha outro nome, acho que nem era Caoa. Mas na Caoa, na Avenida Ibirapuera, ali em São Paulo, que tem até hoje lá Caoa. Era uma concessionária Ford muito grande. Eu lembro que meu pai pagou naquele carro, se não me engano, R$36 mil em 95. Que na época, nossa, era um carro bem caro. E nós pegamos esse carro. Minha mãe foi buscar esse carro. Esse carro me deu para minha mãe esse carro, né? Minha mãe foi buscar comigo esse carro. A gente saiu do carro da concessionária. E eu lembro que quando a gente foi pegar o carro, eles perderam a chave. Não tinha chave. Só tinha uma chave, não tinha a chave principal do carro, que é igual desse carro. Falando que a chave dele é quadradinha, tem uma luzinha. Essa chave daquele carro tinham perdido na concessionária 0. Quer ver, ó? Eu consigo pegar, eu não vou conseguir pegar. Mas essa chave aqui, que é uma chave bem rara até, que só saiu meio que nesse carro. Olha lá. Tá vendo? Ela tem aqui, ó, você aperta, tem a luzinha aqui. Ela deveria acender. Mas, ó, essa chavezinha aqui é uma chave bem rara. Só saiu meio que nesse carro. E o carro da minha mãe não veio com essa chave. Esse carro tem a chave reserva, que é uma chave reserva normal, como todo Ford, aquela normalzinha, sem botão, sem nada. E ele tem uma chave mestra vermelha. Mas ele não veio com a chave reserva, com a chave principal, só veio com a reserva, aquela reserva bem, bem simplesinha. Eu lembro que na época, carro 0, minha mãe fez um puta barraco na concessionária, depois eles acabaram mandando uma chave, mas não era essa. Mandaram uma outra chave simples para ela. E foi uma coisa que ela sempre reclamou, sempre ficou pé da vida, né? Mas enfim. Aí meus pais compraram esse carro 0 na época. Minha mãe ficou com esse carro bastante tempo, até 99, 2000, por aí. Aí minha mãe foi promovida no trabalho, acabou tendo o carro da empresa. Aí ela tinha um carro da empresa e o Mondeo ficava na garagem. Nessa época eu tirei carta no final de 98. Eu queria pegar esse carro, andar com esse carro. Minha mãe não deixava. Não, você não sabe dirigir um carro, não deixava pegar de jeito nenhum. Então eu só pegava, manobrava na garagem, andava para cima e para baixo, sabe? Só ali próximo com ele.
Mas minha mãe não deixava eu pegar esse carro e usar ele. E quando eu pegava esse carro, eu tinha na época um carro 1000. Então eu pegava esse carro, parecia que eu estava dirigindo um foguete. Tanto que esse carro andava para mim, para minha referência na época, isso aqui era um canhão. E eu lembro que meu pai pegou esse carro novo. A gente foi viajar, eu, meu pai, minha mãe, meu primo, para um hotel fazenda em Avaré, eu acho que em Avaré. E o carro novo, o carro tinha 2, 3 meses de uso, tinha 1.000, 2.000 quilômetros, né? E meu pai pegou na Castelo Branco esse carro socando o pé. Eu lembro que, se não me engano, foi o primeiro carro que eu vi que passava de 200 km por hora no velocímetro. Meu pai na época com aquele Mondeo vermelho. Eu até devo ter uma foto daquele carro em algum lugar, enfim. Mas aí minha mãe ficou com aquele carro da empresa, o carro já tinha uns 3, 4 anos de uso. E meu tio quis comprar, o carro estava parado, meu tio quis comprar e meu tio acabou comprando aquele Mondeo, o vinho. E aquele carro ficou com meu tio mais uns 10 anos. Meu tio rodou bastante com aquele carro, meu tio roda muito. Então era um carro que na época tinha, sei lá, 12, 13, muito pouco rodado, muito pouca quilometragem. E meu tio pegou aquele carro, rodou muito com aquele carro, rodou absurdo com aquele carro. Deu pro meu primo rodou muito com aquele carro também. E ele ficou rodando até 2000 e alto, 2012, 13. Meu tio ficou uns 10 anos com aquele carro. Aí meu primo um dia pegou aquele carro, foi fazer alguma coisa com o carro, acendeu a luz de óleo no painel, o imbecil não viu a luz de óleo, deixou fundir o motor. Travou o motor daquele Mondeo por falta de óleo, baixo óleo, enfim, deu algum problema de óleo, ele não viu a luz acesa, continuou rodando, rodou até travar o motor. Aí meu tio ficou puto da vida, pegou o carro, mandou arrumar, gastou, na época era muito, até hoje, né, era muito caro fazer o motor desse carro. Aí pegou, desgostou do carro, ia ficar muito tempo, tem carro até arrumar, com mais de mês. Aí ele fez um acordo, entregou o carro na loja e pegou um carro zero, né? Foi um Fiesta zero. Não sei bem qual foi o acordo com ele, mas ele entregou esse carro zero. Entregou esse carro trocando um carro zero na Ford. E foi este Mondeo que eu falei agora há pouco, que caiu uma coisa em cima e quebrou aquele vidro, o vidro bolha aqui. Quebrou o vidro bolha aqui. Que esse vidro bolha na época teve que ser encomendado, na época, em, sei lá, 2003, 2004, 20 anos, até custava mais de R$1.000. Pra vocês terem uma ideia, o salário mínimo na época, sei lá, era 200, 300. Um vidro desse era mais de 1.000. E não tinha, já era um vidro que você não achava. Enfim, então eu tenho essa história com este Mondeo, com esta frente, né? Sempre foi um carro que eu gostei muito. Aí um tempo depois, assim, muitos anos depois, meu avô, em 2005, meu avô tinha um Escort GLX 1.8, que era do meu pai tinha pego na Ford 0 km, rodou um ano com aquele carro, depois ele vendeu, a Ford vendeu para ele, e meu avô acabou comprando, ficou com meu avô, um GLX prata, completo, com roda, ar, direção, enfim. E meu avô ficou com esse Escort bastante tempo, eu dirigi muito esse Escort, ia pra faculdade muito com esse Escort, no rodízio do meu carro ia muito com esse Escort, só que ele era manual, e meu avô estava ficando mais velho, já dirigia pouco, e reclamava muito que o Escort manual cansava ele. Aí um belo dia a gente estava num posto de gasolina abastecendo o raio do Escort e entrou no posto um Mondeo, só que o MK2, não esse, um MK2, parou do lado e era um Mondeo de uma cor estranha, meio roxa, meio uva, meio roxa assim, meio avermelhado, né? E meu avô olhou o carro, nossa, que carro bonito, diferente, né? Eu falei, olha, avô, que bonito o carro, por que você não troca teu Escort por um desse? Ah, não, esse carro é muito grande, é muito caro. Eu falei, não é caro, custa na época, sei lá, não lembro o valor, sei lá, custava um pouquinho mais do que o Escort dele. Aí ele falou, ah, é? Eu falei, pois é, o Escort dele era 95, eu acho, 95. Ah, você pega um Mondeo desse em 97, 98, o que você tem que botar a mais é muito pouco. Aí, e aquele carro chamou a atenção dele porque estava com uma placa de vende-se. Só que aquele carro era manual. Eu falei, se você quer um Mondeo desse, a gente procura, mas o manual não... Para você não resolve, você quer um carro automático, né? Vamos procurar um Mondeo automático para você. Aí procuramos, eu acabei achando da mesma cor, roxo também, meio uva. Só que era um 97 automático, que era segundo dono, era um carro bem novo. Aí eu mostrei pro meu avô gostou do carro. Falou, vamos comprar. Eu sei que a gente anunciou, mas eu preciso vender meu Escort. Eu falei, tá bom, vamos vender o Escort. Eu lembro que ele anunciou o Escort, a gente anunciou na Web Motors o Escort. Sei lá, no mesmo dia que a gente anunciou, 2, 3 horas depois, veio um cara, o primeiro cara que veio, olhou o carro, comprou. Pagou à vista, a gente foi no cartório, reconheceu o firma, o cara levou o carro. Foi assim, numa manhã a gente se livrou do Escort.
Aí meu avô tava com o dinheiro na mão, falou, vamos lá ligar pro cara do Mondeo. Aí ligamos pro cara do Mondeo, que por acaso morava pertinho lá onde meu avô morava. A gente foi lá ver o Mondeo, meu avô adorou o carro automático, realmente o carro tava bem novo. Viemos, fechamos o negócio e compramos. Então o meu avô teve que botar na época, tipo, R$2.000. Era um dinheiro bem pouco a diferença de um carro pro outro. Pra você já ver como na época o Mondeo já era um carro relativamente desvalorizado, né? Enfim, aí pegamos, trouxemos o Mondeo pra casa. Meu avô olhou, ficou meio intimidado com o carro era grande, né? Aí, não, vamos dar uma volta. Não, automático, não, depois a gente vai. Aí passou um mês com o carro na garagem, eu enchendo o saco dele até ele topar dar uma volta com o carro. Aí pegou, ele saiu, deu uma volta com o carro, estranhou um pouco o automático. Na época ele já devia ter os seus 81, 82, mais, eu acho, 82, 83. Aí ele veio, andou com aquele carro, deu uma volta no quarteirão, achou meio estranho, não se adaptou muito, mas ficou na garagem. Na prática o carro ficou lá e quem usava o carro era eu. E era um carro automático, na época eu tinha um carro, tinha uma Montana mecânica, e acabava usando muito aquele Mondeo dele. Aí eu vendi a Montana, enfim, acabei trocando o carro. Então eu peguei na época um carro da empresa, um Gol. Eu tava com o carro da empresa, então vendi o meu e eu usava o Mondeo dele para cima e para baixo. Viajava fim de semana, eu usava para cima e para baixo com o Mondeo do meu avô. E eu rodei muito com aquele carro, fiquei uns 3, 4 anos rodando direto com aquele carro. E aquele carro deu problema de câmbio, uma vez, né, começou a dar problema de câmbio, tinha que fazer o câmbio dele. Então assim, aquele carro deu bastante trabalho. Ele tinha um problema na traseira, na barra estabilizadora traseira que soltava o suporte dela. Aí batia, enfim, começava a bater, fazer barulho. Eu tive bastante dor de cabeça com aquele Mondeo roxo, mas o carro era muito bom, tá? Mas ele deu um pouquinho de dor de cabeça. Aí eu vendi ele a gente pegou com 60 mil quilômetros, eu vendi ele com em torno de 100, 110. Aí eu troquei nesse meio caminho, meu avô falou que não ia mais dirigir, meu avô parou de dirigir. Aí ele me deu o Mondeo, passou pro meu nome, falou, não, fica pra você o carro, você que usa o carro, você gosta do carro, me deu o carro, passou pro meu nome. E ainda assim fiquei bastante tempo com aquele carro. Depois disso eu acabei trocando, eu vendi aquele Mondeo, eu troquei ele por um Vectra, na época um Vectra Zero, 2008 eu acho, aquele modelo terceira geração, um Vectra Prata 0 km. Aí eu vendi o Mondeo e fiquei com o Vectra Prata. Depois eu fui atrás desse carro para recomprar ele. A pessoa para quem eu vendi rodou muito com ele também. A pessoa pegou esse carro com 100 mil, rodou mais uns 50, 60 mil quilômetros nele. Diz a lenda que ela moeu o carro, vendeu ele já em estado muito ruim. Aí eu vim descobrir que esse carro depois virou sucata, foi dado baixo no documento dele, eu até fui procurar. Mas aquele Mondeo, esse Mondeo do meu avô, virou sucata, foi baixado o documento, já não existe mais, né? Mas enfim, aí tem bastante história com o Mondeo, e depois disso eu fui comprar um Mondeo. Eu comprei o V6, fui procurando porque eu queria um V6, que tivesse o check control no painel. Vocês podem ver aqui neste carro, que eu mostrei aquele porta-moedas ali, ó, tá vendo? No meu V6 ali é um check control, que só vieram dos primeiros. Então deve ter uns 20, 30 carros no país só com check control. Aí eu achei esse, que por acaso era o que estava na capa da 4 rodas. Aí eu rodei um pouco com ele, deu plano de câmbio, aí eu comprei, comprei uma perua que pegou fogo, comprei a outra perua que depois eu vendi. Aí eu comprei fui procurar este carro. Este carro não... Eu sempre falo que tem carro que a gente procura, né? Tem carro que acham a gente. E a história desse carro é a seguinte, eu tava um dia, sei lá, na internet, eu vi o anúncio desse carro, eu morava em São Paulo, e eu vi o anúncio desse carro em Cianorte, no Paraná. Cianorte é ali mais ou menos próximo de Maringá. E o cara queria um valor relativamente baixo nele, não era um valor muito caro não, tava barato. E eu vi nas fotos com as 4 calotinhas. Eu falei, só pelas calotinhas eu vou comprar esse carro, né? Nesse azul, é um azul muito raro, você vê muito vinho, tinha muito vinho desse carro, você vê prata. Mas você vê este azul, é uma cor muito, muito raro. Eu praticamente não conheço nenhum outro dessa cor, além desse. Aí eu liguei pra pessoa, falou, o carro tava bom, não sei o quê. Por exemplo, dá pra ir rodando? O cara falou, não, dá, pode vir tranquilo que esse carro roda sim. O para-choque tava quebrado, era deste lado aqui, se não me engano. Aqui tinha um rombo, né, um buraco no para-choque, o para-choque todo trincado, mas tinha um buraco, ali não existia. O traseiro também tá meio ruim. Aí eu falei, negociei com ele, ele me contou a história do carro. A história do carro era basicamente o seguinte, e pela documentação, bate. Esse carro foi comprado zero por uma senhora, lá em Cianorte, que era o carro dela. Ela rodou bastante com este carro, né?
De acordo com ele, esse cara era mecânico que cuidava do carro desde novo. A senhora era uma pessoa que tinha uma condição financeira um pouquinho melhor. Ela comprou o carro, foi fazer revisão na concessionária, depois passou a fazer revisão, todas as revisões naquela Bosch Car Service. E esse mecânico era quem cuidava do carro praticamente dos últimos 20 anos. Ela não gostava das calotas, ela tirou as calotas, guardou as calotas, vocês podem ver, ó, as calotas não tem nem sequer um arranhão. É impressionante o estado que estão essas calotas. Nenhuma delas tem sequer uma marca, um arranhão, nada. Ó, nem na bordinha aqui, ó, vocês podem ver. Nem nas bordinhas tem aqueles raladinhos clássicos, nada. Porque a senhora comprou o carro, não gostava da calota, achava a calota meio brega, tirou as calotas e queria botar roda no carro. Olha lá, vocês podem ver, ó. Não tem sequer um ralado nas calotas. Olha lá, nenhuma das quatro. Estão perfeitas. Olha lá. Aí essa senhora achava as calotas meio brega e queria botar roda. E o tempo foi passando, ela nunca botou roda, ela rodou a vida inteira para com a roda preta. E as calotas estavam guardadas na casa da senhora. Aí ela comprou outros carros, o Mondeo ficou encostado, ela acabou rodando cada vez menos com esse carro, o carro ficou encostado. E ela sempre levava para fazer revisão nessa loja. Aí ela encostou lá nessa oficina, ela encostou para fazer uma revisão. Ela falou, fazer uma revisão geral, que precisa fazer no carro. E a conta parece que deu um pouco salgada. Na época era um carro que já não valia quase nada. E de acordo com o mecânico, o orçamento que eles deram lá na Bosch era o preço do carro para fazer a revisão. Aí a mulher pegou, desgostou, falou, puta, acho que eu vou vender, não sei o que eu faço com esse carro, um carro novo. Aí o mecânico falou, não, vende para mim, eu te pago. Eu pago X para você, eu fico com o carro. Aí o mecânico veio, comprou este carro e levou para ele. Aí ele perguntou para ela, você tem as calotas dele? Eu falei, eu tenho, estão lá na minha casa. Aí a mulher pegou, entregou para ele as calotas. E ele pegou e levou para casa dele esse carro. Só que o mecânico era uma pessoa um pouco mais simples. E ele morava numa zona meio rural lá em Cianorte. Ele morava na cidade, ele morava meio que num sítio. E para chegar na casa dele, todo dia, ele pegava uns 15, 20 quilômetros de estrada de chão, de terra. Aquela terra vermelha do Paraná, sabe? E ele começou a rodar com o carro nessa terreira. E começou a, obviamente, o Mondeo não é feito para isso, começou a dar um barulhinho aqui, barulhinho ali, começou a moer o carro. Quando eu peguei esse carro, dentro dele, por baixo, tá tudo vermelho de terra, daquela terra vermelha, tingido de terra vermelha, né? Aí ele começou a rodar com o carro, começou a ficar com, diz ele, ficar com dó. Depois eu fui entender que, na verdade, ele tinha uma conta de 4 dígitos de manutenção. Mas ele foi rodando com o carro, perdeu o interesse, resolveu vender e vendeu um preço barato. Ele pegou na Web Motors, lá na Marketplace, sei lá, enfim, na internet. Valor médio do Mondeo desse, pegou lá e botou o carro dele, sem saber muito o quão diferente, quanto especial tava esse carro. Aí eu peguei, olhei as fotos, eu achei não é possível, esse cara tá... Eu realmente, assim, Deus me perdoe, mas eu tinha certeza que quando eu vi o anúncio era golpe. Eu falei, não é possível, esse carro não existe. Aí fiquei, tanto que eu mandei as mensagens para ele, dei uma sumida, aí o cara voltou, você não vai comprar o carro? Eu falei, vou, sabe, não foi um negócio que eu vi e fiz correndo, porque eu tinha certeza que era golpe. Aí o cara veio, mandou um vídeo para mim, tá aqui o carro, não sei o que, eu falei, tá bom, vamos arriscar. Aí eu peguei um avião, saí de São Paulo, desci em Maringá, e o rapaz me pegou no aeroporto com este Mondeo. Ele me encontrou no aeroporto de Maringá para Cianorte, tinha uns 30, 40 quilômetros. Ele me pegou no aeroporto, cheguei lá bem cedo, cheguei lá tipo 7, 8 horas da manhã, num voo bem cedo. O carro tava ali tava já no aeroporto, me esperando, né? Aí eu peguei, eu olhei o carro tá, obviamente não tá tão bonito que ele tá agora, mas eu falei, pô, o carro é muito bom. O carro é muito bom, alinhado, foi o que eu falei, ó, você pega as portas dele, são extremamente alinhadas, perfeitas, ó. O carro é perfeito, alinhado o interior dele, nem aqui, ó, os bancos tem aquele desgaste, nada, perfeito. Volante, eu falei, o carro tá muito novo. Falei pra ele, então tá fechado, o carro andando, pegamos, fomos rodando do aeroporto até Cianorte para na casa dele, fomos até o caminho lá. Cheguei lá, fechamos o negócio, fiz a transferência para ele, até, na época era TED ainda, não era nem Pix. Fiz a TED para ele, fomos no despachante, transferimos o carro pro meu nome. O próprio despachante, tanto que esse carro aqui coincidentemente está registrado até hoje no endereço em Cianorte. Eu nunca mudei o endereço dele. Se tivesse que mudar para São Paulo, teria que fazer vistoria, não dá muito trabalho. Ele falou que não teria problema deixar no endereço da casa dele. Então esse carro está no meu nome, no endereço lá de Cianorte até hoje. Até agora que eu estou morando em Curitiba, transferi ele para Curitiba, mas esse carro até hoje está em Cianorte, no Paraná.
Aí eu peguei o carro, saí de Cianorte, eu fui visitar a fábrica em Sengés, fábrica que na época eu prestava serviço, trabalhava para eles em Sengés. Fui de Cianorte, só saí de lá às 2 horas da tarde para Sengés. Foi uma viagem de quase 7 horas de viagem. E este carro deu problema no meio do caminho. Ele pifou no meio do caminho, no meio do nada, numas estradas secundárias, no meio do nada. Tava um dia bem quente, final de tarde, já era mais 5 e pouco da tarde. Um sol danado, um calor, isso, sei lá, na época do verão. E eu na estrada, de repente, comecei a ver que o carro começou a ficar fraco, sabe? Fraco, não andava, fraco. E eu comecei a reparar que a temperatura começou a subir. E este carro, Mondeo, todos os Mondeus, não é este, todo Mondeo, quando você está com ele normal, a temperatura dele fica alta, você liga o ar-condicionado, liga a segunda ventoinha, a temperatura volta mais ou menos para o meio, um pouquinho abaixo do meio. E ele funcionava assim, perfeito, o caminho todo. De repente ele começou a ir lá para o vermelho. Mesmo com o ar-condicionado não descia, o motor trabalhando muito quente, não chegava a entrar no vermelho, mas muito próximo do vermelho. Eu conheço o carro muito acima do que deveria. Ele fraco, muito fraco. Aí eu parei num posto no meio do nada, não tinha ninguém no posto. Se acelerava, o motor funcionava, não falhava, não engasgava. E desengatado, ele girando perfeito, mas a hora que você dava carga nele, ele era muito fraco. Eu ia parar no posto, pedir ajuda, não tinha ninguém no posto para ajudar. Falei, bom, vamos em frente, tem uma outra cidade mais próxima aqui, uns 40, 50 quilômetros, vamos parar na próxima cidade. Beleza. Entrei na estrada, obviamente, coisas nunca são fáceis, né? Entrei na estrada com esse carro, rodei uns 15, 20 quilômetros, tinha um ladeirão, um subidão, assim, parecia uma pirambeira para subir. E para subir com esse carro fraco? Eu subi atrás dos caminhões a 20, 30 por hora, o carro forçando ele, o carro, sabe, amarrado. Aí me deu estalo. Puta merda, eu acho que esse carro tá com o catalisador entupido. Começou a pegar a estrada, começou a dar pressão no sistema, entupiu o catalisador. Eu tinha certeza que o carro estava com o catalisador entupido, que faria todo sentido os sintomas que ele tinha de catalisador entupido. Aí eu fui, me arrastei até a cidade mais próxima. No que eu cheguei lá tinha um posto, encostei no posto. Eu falo que a gente é abençoado, né? No posto de gasolina tinha uma loja de escapamento, um lugar de manutenção de escapamento, e estava aberto. Já era mais de 6 horas da tarde, e naquele dia o dono da loja, por alguma razão, deixou a loja aberta, era mais 6h10, 6h15, o cara estava aberto ainda. Se eu tivesse chegado mais 5, 10 minutos depois, ele teria fechado, ou se ele tivesse fechado no horário certo dele, ele também estaria fechado na hora que eu cheguei. Então assim, é alguma coisa que eu falo que é Deus que coloca no nosso caminho, né? O cara estava aberto, eu entrei com o carro ali, expliquei e falei, olha, o seu catalisador entupiu. Ele, vamos ver. No que ele soltou, o catalisador estava perfeito, mas o intermediário tinha soltado a coisa e entupiu o intermediário. Então eu tenho foto, estava completamente obstruído, fechado o escapamento dele, tinha só nem 1 centímetro de passagem. Aí o rapaz falou, olha, eu não tenho intermediário para esse carro. Eu falei, tem problema, solda um diretão, um cano direto aí, pelo menos tira isso, o carro funciona. Dito e feito. Ele soldou para mim um diretão, cobrou nada, um valor assim irrisório. Aí ele meteu um diretão do catalisador até o silencioso traseiro, um retão, não, um diretão. Liguei o carro virou outro carro. Assim, muito melhor do que quando eu peguei ele lá em Cianorte, assim, que já estava dando sinais de entupimento desde a hora que eu peguei o carro. Aí na estrada entupiu de vez. Aí virou outro carro, parecia que eu estava com um avião na mão. Então, de tão gostoso que ficou o carro. Temperatura foi lá para baixo, funcionou perfeito. Eu cheguei de noite já em Sengés, perfeito. Fiquei 2 dias lá, trabalho. Depois eu saí de lá, vim na estrada para São Paulo com esse carro, veio que nem um foguete, zero problema, zero dor de cabeça. Aí cheguei em São Paulo com esse carro, rodei uns dias com ele. Depois eu tive que fazer uma outra viagem, fui aproveitar que o carro estava bom, peguei esse carro, fui de novo até Sengés e de volta de São Paulo dá 800 e poucos quilômetros, mais do que eu rodando lá. Aí eu fui para Sengés, no meio do caminho ele deu uma falhada, senti que deu uma falhadinha, cheguei lá, a gente trocou vela, cabo, deu uma limpeza, o carro ficou bom de novo, aí voltei para São Paulo. E, o que ele tinha um problema nesta época, que do nada o motor morria. Principalmente quando estava quase parando, ele morria. Aí a gente descobriu que ele tinha um bloqueador, um alarme, um corta-corrente, que estava ruim e cortava a corrente do carro, o carro morria. Aí arranquei isso daí e não tive mais problema. Aí eu estava animado com o carro, feliz com o carro maravilhoso.
Levei para o mecânico para fazer uma revisão, aí a gente trocou amortecedor não, trocamos bandeja, bucha, correia, fiz uma revisão mecânica geral no carro. O carro ficou gostoso, mas ele ficou completamente desalinhado. Aí voltou para o mecânico algumas vezes para resolver o alinhamento, mas enfim. Aí nesse meio tempo vai e viaja. Aí o que aconteceu? Aí esse carro ficou muito tempo parado na garagem de casa. Eu acabei, vai e volta com o mecânico, resolve. Na garagem ficou parado. Aí acabei de arrumar. Aí ele tava com aquele para-choque quebrado, ele tinha uns ralados e tava bem feio. Aí eu peguei este carro, mandei no funileiro, mandei pintar este para-choque. Eu comprei um para-choque novo, esse para-choque aqui é novo, tá? Comprei um para-choque novo, mas ó, o para-choque é novo, mas ele tem, ó, as saias originais, ó. Até aí, ó. Normalmente o pessoal não tem, né? Tanto ele quanto o Laguna, ó, os dois tem a sainha original ali embaixo. Então comprei um para-choque, mandei pintar, fiz uns retoques que ele tava ralados, amassadinhos, fiz uns retoques no carro. Ele ficou muito tempo no funileiro. Voltou do funileiro, fiquei em casa, com o tempo guardado em casa, aí ele deu problema de parado, problema na bomba de gasolina. Aí esse carro deu problema na bomba de gasolina, parado, morto na garagem de casa, em São Paulo. Aí eu chamei o mecânico foi lá, constatou que o problema era na bomba, comprou um refil da bomba, trocou o refil, montou, o carro funcionou. Mas o mecânico que foi, eu acho que não era uma pessoa muito jeitosa, ele quebrou o copo da bomba. Então a bomba funcionava, mas o copo quebrou. Aí o que começou a acontecer com esse carro? No plano ele funcionava bem. Na hora que você pegava uma subida, a bomba desencaixava lá, perdia a pressão e não chupava combustível, o carro morria. Então esse carro me deixou na rua várias vezes por problema de bomba. Era pegar uma subidinha que o carro morria. Tu tinha que andar com o tanque sempre cheio, sempre no máximo, porque a hora que a bomba deslocava, ela continuava puxando. Mas ela, depois de uns 10 litros, que você rodava uns 60, 70 quilômetros, ela começava a morrer. Então eu não podia pegar subida com esse carro. Aí, obviamente, não dava para rodar com ele, né? Aí vai para oficina, volta para oficina, aí vai para outra oficina. Foi umas 3 oficinas, ninguém resolveu o plano da bomba. Aí eu fui em uma, tem até foto no Instagram. Foi em uma, o rapaz falou que não resolveu, conseguiu arrumar. Beleza, eu peguei o carro, saí, fui pegar a estrada com ele para vir de São Paulo para Curitiba, para trazer ele para Curitiba. No meio do caminho morreu, aí botamos gasolina, rodou mais um pouquinho, morreu. Resumindo, não dava para chegar em Curitiba com ele, não teve condição, botamos no guincho, no meio da estrada. Viemos de guincho para Curitiba. Cheguei aqui, preciso resolver esse plano da bomba. Encostei o carro no estacionamento e o carro ficou quase um ano no estacionamento. Eu ia lá, de vez em quando funcionava ele, para ele não estragar, mas o carro quase um ano parado. Foi nessa época que eu botei ele para vender, que eu falei, porra, tá, quando você desgostou do carro? Vou vender. Vou passar para frente, obviamente vou arrumar a bomba, mas, enfim, desgostei. Aí nesse meio tempo, uma das vezes que eu fui andar com ele, o carro era uma delícia. Tá começando a dar dor no coração de vender. Aí consegui um espaço na oficina aqui em Curitiba, levei ele. Ó, tanto que o que aconteceu nesse carro, que agora vocês vão ver bem aqui, ó, tá vendo? A mancha que ele tem aqui, esse para-choque pintado, novinho. Esse carro parado no estacionamento, aqui também, ó, vocês conseguem ver? Tem uma mancha aqui, ó. Acho que desse lado vocês conseguem ver melhor aqui, ó. Tá vendo a mancha? Esse carro por estacionamento, pingava água aqui, devia vir algum produto da telha de cima, manchou ali, manchou aqui. Essa mancha aqui tá horrível. E pior que eu acho que isso aí não sai, vai ter que eventualmente pintar esse para-choque para tirar essa mancha. Enfim, aí esse carro veio, foi para oficina, eu expliquei pro mecânico aqui, mais uma vez, o pessoal da Brothers, lá o Evandro da Brothers, que mexe com meus Volvos, eles mexem com carros em geral, importados em geral. Eu expliquei para ele, ele viu, ele constatou realmente que o copo estava quebrado, ele achou um copo novo, a gente trocou o copo, a gente já conseguiu um copo novo, então ele falou que o teu não dá para recuperar mais, foi tão mexido que não recupera mais. A gente comprou um copo novo, colocamos, resolveu o problema do carro, aí fizemos a revisão. O motor, ele tinha um vazamento grande, ficou de tempo parado, ressecou a mangueira da direção, teve um vazamento grande de direção hidráulica nesse carro também. Até o comprador que queria me comprar este carro, recebia uma proposta desse carro para comprar, mas o comprador ficou meio desanimado, para não dizer outra coisa. Ele ficou meio desanimado com este carro pelo fato de estar com vazamento de direção hidráulica. Eu falei, isso é bobagem, eu arrumo. E o cara acabou, graças a Deus, desistiu de comprar. Ou seja, era só trocar a mangueira, custou acho que R$200 uma mangueira nova, resolveu o problema dele. O grande problema do comprador, que ele desistiu de comprar, era uma mangueira que estava vazando, direção hidráulica vazando, bobo. Mas enfim, tá aí o carro. Se ele não tivesse feito isso, o carro não estaria mais aqui hoje. Aí fizemos essa grande revisão nele, trocamos o copo, fizemos uma revisão de motor, deixamos um carro novo. Aí eu peguei e saí com ele da oficina. Puta merda, o carro é muito gostoso. Eu falei, quer saber, não vou vender mais não. Desisti da venda. O carro é muito gostoso de guiar.
Eu, com um ano quase sem dirigir ele, nem lembrava quão gostoso é esse carro. Aí eu voltei a andar com ele e me apaixonei de novo pelo carro. Tô apaixonado pelo carro. Aí rodei mais ou menos um tempo com ele, uns 15, 20 dias. Aí voltei de volta ele para a oficina, para fazer uns ajustes. E para terminar de fazer suspensão, então eu peguei ontem na oficina de volta, por isso eu tô fazendo o vídeo hoje. Eu lavei ele agora, tô fazendo o vídeo para vocês. Tá até escurecendo, então o vídeo tá ficando um pouco escuro. Aí fizemos 4 amortecedores, batentes, buchas, bieletas. Fizemos suspensão completa dele. Lembra que eu falei que o alinhamento dele nunca ficava bom? Agora ficou, trocou tudo que faltava, o alinhamento dele ficou perfeito. Então assim, hoje é um carro que não tem nada para fazer. Tirando essas manchas na pintura que tiveram aqui e aquela cordinha da tampa traseira, é um carro que não tem mais absolutamente nada para fazer. É um carro que está perfeito. Tá com a documentação em ordem, no meu nome, não tem nenhum, sabe, nenhum perrengue, não tem nada. Eu vou vender por que esse carro? Quando provavelmente eu não acho mais um igual. Então assim, eu sei que eu sou muito apegado, mas eu não consigo ver razão para vender. A não ser que seja assim, uma proposta muito irrecusável. Ou para alguém que, sei lá, que queira muito um carro desse, não tem por que vender. Um carro desse é muito, muito bom. E com o histórico desse que eu mostrei para vocês, ó, um histórico desse, com todos os documentos dele, ó. Tudo aqui, ó. Ó, olha o que tem de documento dele aqui. Porra, tem um monte de documento. Isso aqui é um absurdo que tem de documento. Entendeu? Funciona perfeito, o ar funcionando. Ó, a luzinha do airbag ali, de cheque do airbag que funciona. Ah, vocês não conseguem ver, mas acende o painel aqui, ó. Entendeu? Carro perfeito desse, gostoso, não faz um barulho, anda bem, econômico, não tem por que vender. Mas assim, vai saber, né? Eu sou de lua. Vai que eu mude de ideia de novo. A chavinha original, que delícia. E é isso. Aí foi. Opa, soltou o pé aqui. Ó, carro redondinho desse. Vou vender pra quem, entendeu? Eu fico com dó. O carro é muito, muito gostoso. Foi o que eu falei. Dos carros da década de 90, quem conhece carro da década de 90, dirigiu o Mondeo, não acha que é um carro da década de 90. Ele é incomparável em termos de qualidade e dirigibilidade com os outros. Eu tô apaixonado por esse Laguna. A gente teve um começo bem ruim, bem turbulento. Mas agora ele tá entrando na linha. Vocês podem ver que é um carro muito semelhante em termos de estilo que o Mondeo também. Banco de veludo, ele não tem airbag, o Mondeo tem airbag. Detalhe, esse Mondeo, ele tem airbag só do motorista. O Laguna nem no motorista tem. Ele tem airbag aqui, olha lá, SRS, mas ele não tem airbag no passageiro, ele tem airbag só no motorista. Então são carros muito semelhantes, custavam novos a mesma coisa, hoje também custam mais ou menos a mesma coisa, ou seja, nada, ninguém quer um carro desse carro nenhum nem outro. Mas é um carro que, cara, ele é muito, muito bom. Então não vale a pena muito para mim vender. E tá aí. Deu muito trabalho que eu gastei nesse carro para arrumar, para revisar, para deixar ele em ordem. Foi muito. Mas, cara, eu digo para vocês, valeu cada centavo. O carro é muito, muito bom. Numa cor muito legal, com as calotinhas originais. É um carro, assim, espetacular, tá? Bom, mas eu acho que é isso, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. O vídeo já ficou muito longo. Obrigado a todos mais uma vez. Eu ia pedir para vocês serem membros, seguirem a gente. Sabe, porra, isso ajuda bastante. Está com quase 1000 membros. Eu queria muito chegar nos 1000 membros. Queria até pedir a ajuda de vocês para isso. Indiquem, falem bem da gente. Vocês que gostam ajudam muito, tá bom? Tá aqui, estão todos os carros aqui. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até logo.